Boa tarde a todos, todas e todes. É, Cumprindo o nosso combinado de zero atrasos, tentando mantê-lo, a gente vai ver agora a palestra Furando a Bolha, Inovação, Gestão Pública e Diversidade, com a Naomi. Então, Naomi, seja muito bem-vinda. Boa palestra a todos. Oi, gente. Nossa, a luz veio bem na minha cara. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou a Naomi Oliveira, sou gestora de inovação, professora e gestora pública. E a gente vem conversar hoje sobre Furando a Bolha, Inovação, Gestão Pública e Diversidade. Esses 3 temas são bem caros para mim e eles, de certa forma, contam a minha própria história. Então, vamos conversar de como a gente consegue furar essa bolha. É possível fazer isso? Como a gente pode fazer isso? Primeiro, eu queria trazer para vocês um pouco sobre bolha. Você se vê dentro de uma bolha? Quem está junto com você nessa bolha? Bolha é normalmente uma coisa ruim? Não. A gente está aqui fortalecendo a nossa bolha de agilidade. A bolha traz uma proteção, traz um fortalecimento, desenvolvimento de quem está dentro dela. Então, bolha não é algo negativo. Mas a gente já parou para pensar quem está do lado de fora da nossa bolha? Se essas pessoas, qual é a cor dessas pessoas? Qual o gênero? Elas têm deficiência, não têm deficiência? Quem são essas pessoas? Elas não têm capacidade técnica ou não têm como se conectar com quem está dentro? O que impede elas de entrarem na nossa bolha? Vamos começar pensando por aí. E para a gente discutir sobre quem está dentro, quem está fora da bolha, como furar essa bolha, eu trouxe 2 conceitos bem básicos, que acho que a gente conhece, de inovação e de diversidade. Quando a gente traz conceitos de inovação, aqui eu trouxe da OCDE, a gente fala que é um produto ou um processo novo ou aprimorado, ou uma combinação dos dois. Eu gosto muito do conceito de inovação, de aprimorar processos, que se difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da empresa e que tenha sido introduzido no mercado ou colocado em uso pela empresa. Já o conceito de diversidade, eu trouxe bem simplesinho do dicionário, ele fala que é variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo feminino que caracteriza tudo que é diverso, que tem multiplicidade. Dá para perceber que tanto diversidade quanto inovação falam de coisas diferentes do que é novo, do que não é igual. Quando eu falo em inovação e quando eu falo de diversidade, tem muitas coisas que se aproximam. Mas por que o ambiente, o nosso ecossistema de inovação, de agilidade, ele não é diverso? Por mais que esses conceitos sejam próximos, por mais que com a inovação e com a agilidade eu busque novos caminhos, caminhos diversos, por que as equipes não são diversas? E aí eu trouxe um pouquinho para a gente pensar sobre isso. Agora, trazendo também um pouco da minha seara, enquanto pessoa que trabalha com agilidade na gestão pública, tanto a inovação, a agilidade, elas têm um foco parecido. Elas buscam resolver problemas reais. Não é nada como um problema real do que a gestão pública. Mas a gente busca atender uma dor, solucionar uma dor. Mas qual é a equipe que faz isso? Quem são os líderes que estão chefiando, pensando em políticas públicas, pensando em soluções? A gente tem um foco parecido. E também tem uma outra coisa muito parecida, que são as equipes. E o resultado? Ele atende a todo mundo? Não sei se vocês já foram a congresso, né? Aí eu falo Câmara de Deputados, prédios públicos. Normalmente tem aquela galeria de todos os líderes que já passaram por lá, né? Tem galerias de secretários, galerias de governadores. E sempre quando a gente vai ver um lançamento de política pública, a gente vê lá os especialistas que construíram. Quem são essas pessoas que passaram um tempo pensando em algo que vai impactar a sociedade? Como é a cara dessa galera que está fazendo isso? E aí, quando a gente vê o resultado dessas equipes, eu trouxe um resultado aqui da educação, que é a minha área, que negros são 71,7 jovens que mais abandonam a escola. Entra gestão sem gestão, entra política pública educacional. Eu não consigo criar um ambiente que pense na retenção desses estudantes? Já pensando em startups, negócios de tecnologia, eu trouxe aqui esse negócio. Esse negócio, a gente vendo, ele conecta pessoas e pessoas que fazem faxina. E qual a dor que ele atende?
ele atende a dor do jovem que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, muito corrido, não tem tempo para cuidar da casa, já paga caro no aluguel, né? Porque meio metro quadrado em São Paulo é R$ 6.000, então ele tem que pagar barato na faxina. Eu atendo. Essa solução atende a essa dor. Mas quem é a pessoa que faz faxina, normalmente? É uma mulher preta, periférica. Então, eu atendo a dor de um grupo e eu aprofundo as desigualdades do outro. É uma solução que está resolvendo o problema de quem? Então, por que essa solução saiu na rua? Por quê? As pessoas que estavam ali criando tinham essa dor. Mas eles não pensaram que resolver a dor deles era aprofundar a dor do outro. Então, quando a gente tem esses ambientes que criam coisas tão potentes, coisas escaláveis, e a gente não tem equipes diversas, coisas como essa podem acontecer. E aí, eu trouxe, antes da gente falar diversidade é tal coisa, eu quero trazer o que não é diversidade. A gente vê várias empresas tendo iniciativas incríveis, trainees somente para pessoas negras, equipes mais diversas, só que a gente, às vezes, tem algumas coisas que acontecem lá. Diversidade não é bondade. E aqui eu trouxe a foto da senhorita Morello, não sei se todos vocês conhecem, o Todo Mundo Odeia o Chris, é uma série. O Chris é um jovem negro e ele estuda numa escola em um outro bairro, e a escola tem só pessoas brancas, ele é o único negro da escola. A senhorita Morello entende sobre a complexidade de ser um menino negro, mas ela, ao invés de potencializar o Chris, ela fica tratando o Chris como se ele fosse um coitado. Olha, Cris, olha uma pessoa negra aqui, que legal. Tem dia que ela vai fantasiada. Olha, Cris, eu estou igual ao seu povo. E ela coloca o Cris em situação de constrangimento. Ela não desenvolve o Cris. Ela fica o tempo todo lembrando a ele que ele é o único negro daquele espaço. Então, diversidade não é eu ter a pessoa negra da minha empresa e eu ser a senhorita Morello dessa pessoa o tempo todo. Diversidade também não é card. E aqui eu trouxe o card, porque são diversos cards, né? Saiu a foto da empresa esse ano, só tinha uma pessoa negra, ou não tinha nenhuma. Gente, a gente tem que melhorar para o ano que vem. Aí, no ano que vem, já aparece mais 10. Mas essa pessoa faz o quê na empresa? Ela só faz registro de reunião? Ela tem voz ativa nas decisões? Ela lidera alguma equipe? Ou ela é só um negro card, uma pessoa com deficiência card, um totem, né? Para falar, eu sou diverso, a pessoa está ali. Mas ela está fazendo o quê ali? Ou também, diversidade não é virtude. Às vezes a gente vê algumas empresas que têm pessoas negras, muitas mulheres, muitas pessoas com deficiência, e aí a gente enaltece a pessoa branca que colocou as pessoas lá. A gente reproduz o arquétipo do branco salvador que a gente tem no cinema. Grande é o homem que colocou essas pessoas lá dentro, não o que essas pessoas fizeram lá dentro. Então, quando eu vou olhar num programa grande ou em um lugar que tem muitas pessoas negras, como tem sido o resultado dessas pessoas? Como eu dou protagonismo para essas pessoas? Então, diversidade não é ser a senhorita Morello, muito menos ter uma pessoa lá que está só ali. Ou não é uma virtude. E aí, antes da gente entender o caminho para a efetiva diversidade, eu trouxe uma citação do Paulo Rogério, que também é uma das pessoas responsáveis, né, por eu ter entrado no ecossistema de inovação, que a diversidade não pode ser vista como um fator só de obrigação social e moral. É um ativo. A empresa que não entender isso perde dinheiro. Uma empresa que não é diversa cria soluções ineficazes. Um setor público que não é diverso cria políticas públicas ineficazes. Então, além da obrigação moral, diversidade é ativo. Diversidade é diferencial da minha empresa. E aí, qual o nosso caminho, né, para a diversidade? Começamos com o que não é. Então, o que é? Primeiro, a gente tem que resolver a ausência, mas não a ausência com card. Então, como é que eu resolvo a minha ausência? Está rolando uma vaga aqui na minha empresa. Vou mandar para aquele meu amigo que estudou comigo na FGV, meu amigo que estudou na FEA, meu amigo que estudou na ESPM. Vai vir a mesma pessoa para a vaga. Como é que eu consigo romper esse ciclo e romper essa bolha, para que essa vaga chegue em pessoas diferentes? Rompi a ausência, consegui ter as pessoas lá, presença. Para além do card, eu estou colocando essas pessoas em cargos de liderança, eu estou dando liberdade para elas construírem, para elas intervirem no processo. A gente vê muitas coisas muito absurdas indo para o mercado que a gente fala, gente, não tinha uma pessoa negra ali para falar, isso não vai dar bom.
Às vezes tinha, mas a pessoa não tem voz para interferir. Aí a pessoa manda a nota à empresa, temos pessoas negras, temos um programa que tem 80%, mas a pessoa não pode falar, a pessoa não tem poder de decisão. Então, para que eu tenho a pessoa lá? Então, além de ter a pessoa lá, ela tem que ter uma presença ativa, ela tem que ter voz, ela tem que ter... 15 minutos. Ela pode criar, ela pode decidir. Então, resolvi a ausência, tenho a presença, assim eu tenho um ambiente efetivamente diverso. E aí, para falar um pouco sobre como é importante a gente ter pessoas negras em posições de liderança, eu vou contar rapidamente a minha história. Eu sou carioca, como minha voz já denuncia, né? Eu sou fruto de políticas públicas educacionais, eu fui bolsista integral do ProUni. A minha universidade não é uma universidade famosa, inclusive, quando eu entrei no primeiro ambiente de inovação, todo mundo já chega, ai, que te conheço da FEA, ai, te conheço da GV. E eu, meu Deus, ninguém sabe onde eu me formei. Eu me formei na Universidade Castelo Branco, uma universidade de Realengo, do Rio de Janeiro. Eu tive que escolher, né, eu não pude estudar na faculdade pública porque eu precisava trabalhar. Então, optei pela bolsa do ProUni do que estudar na universidade pública. E eu sempre tive competências para a área de inovação, mas eu nem sabia que isso existia quando eu me formei. Foi aí que, quando eu estava com 24 anos, eu entrei no meu primeiro ambiente de inovação, foi numa Startup Weekend, que o Paulo Rogério fez questão de levar todas as pessoas negras formadas naquela área para aquele espaço. E aí, quando eu entrei lá, eu falei, gente, pô, a galera sobe no ônibus para vender amendoim, isso é pitch? Apresentar coisa rápida? Não sabia disso, não. Arrumar solução com pouco dinheiro, isso é um negócio e dá dinheiro. Cara, todo mundo sempre à minha volta fez isso. Mas as pessoas que estavam lá não tinham nada a ver comigo, não era meu pessoal. E aí, quando eu pisei ali pela primeira vez, eu vi que aquele espaço tinha que ser ocupado por pessoas como eu. Então, pouco tempo depois, eu fui parar na gestão pública. E lá, eu consegui criar coisas que encurtavam esse caminho. Falar de inovação, falar de agilidade na escola, eu posso ter um grande talento que está ali. E não só aquele jovem rico que é milionário aos 15 anos, porque ele teve acesso a esse ambiente antes. E lá, na Secretaria de São Paulo, eu criei o primeiro hackathon para estudantes de escolas públicas do Estado. O primeiro evento, que foi o Movimento Inova, além do hackathon, tinha oficinas para professor, para estudante. A gente já alcançou mais de 4.000 pessoas em 2 dias de evento. No segundo ano, que foi online, a gente alcançou mais de 100.000 pessoas, e a gente teve a segunda edição do hackathon. Aqui no Rio Grande do Sul, porque hoje eu trabalho na SEDUC do Rio Grande do Sul, eu organizei o primeiro hackathon também com estudantes de escola pública do Estado, com a final no South Summit, então, eles apresentando ali junto com as pessoas do mercado, se destacando. E também, na minha trajetória, eu sou gestora de inovação, eu sempre falo isso. Eu quero que um dia eu seja só gestora de inovação, que eu não tenha que falar de racismo, que eu não tenha que falar de desigualdade social, que eu possa vir falar dos meus post-its, de como eu gosto de uma liderança humanizada, mas ainda como uma das únicas pessoas na alta gestão da Secretaria de Educação, ainda lá no estado de São Paulo, eu vi que eu não podia contar só com a minha presença. Eu vi que aqueles outros líderes também tinham que ter esse compromisso. Então, como eu era diretora pedagógica da escola de formação, eu criei a trilha formativa de educação antirracista. O foco era o professor? Também, mas meu foco era o gestor. Porque para a sala de aula funcionar, a escola tem que estar de pé, tem que ter recurso, tem que ter material pedagógico. E quem faz isso? Está comprometido com uma escola antirracista? Ela sabe conceitos básicos de letramento racial? Eu vi que não. Então, a gente construiu uma trilha formativa, a gente formou o secretário de Estado, todos os diretores, todos os líderes regionais, e cada uma das áreas tinham metas a cumprir. Então, a gente teve a área de finanças, tinha um recurso que eles conseguiram destinar para as escolas terem um recurso a mais para promover ações antirracistas. O RH não tinha cotas, a gente não tinha um dashboard, onde a gente conseguia ver os resultados educacionais com recorte racial. Lá em São Paulo, a gente tem. E aqui no Rio Grande do Sul também. Sim, com certeza. Eu sou uma gaúcha já, de coração. Capaz, eu estou aprendendo a usar o capaz. Eu estou bem, eu estou bem. Então, a diversidade, ela não é para você só apoiar, né? A diversidade não é só criar soluções para a diversidade, mas, muitas vezes, liderados e com essa diversidade, para a gente conseguir atender e impactar a verdadeira sociedade, não a sociedade que está ali representada pelo aquele grupo de iguais. Então, quem ousa sair da bolha?
Muito obrigada. Tem tempo para perguntas ou eu estourei o tempo? Alô? Galera, a gente ainda tem 10 minutos, então fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu tive a oportunidade de conversar com a Naomi um pouquinho antes da palestra, né, Naomi? E a gente estava falando sobre as bolhas, né? E muitas vezes as pessoas brancas, né, a branquitude, entra nessa coisa de achar que quando a gente está aprendendo sobre raça é porque a gente não está vendo as pessoas em outro recorte racial que não só o nosso, né? E o que tu indica, né, para que as pessoas brancas, né, entendam que muitas vezes entendam e percebam, né, que 54% da população são pessoas negras, né, pretas e pardas, segundo o IBGE. E que se a gente não está vendo essas pessoas negras, é porque talvez a nossa bolha esteja viciada, né? Como a gente fura essa bolha no dia a dia normal, né? E outra coisa que eu queria falar, eu vi que tu falou ali sobre a questão de que muitas vezes nas empresas, né, tem os espaços, mas às vezes a indicação da pessoa é daquela faculdade específica. Isso acontece muito em empresas de tecnologia por causa da indicação, né? Então acho que a gente precisa refletir também quem que nós estamos indicando nas nossas empresas, né? E quando a gente indica, a gente está furando a nossa bolha, né? Que tu desse dicas para isso, que seria legal ouvir. Eu acho que eu acabei furando, primeiro, do ecossistema de inovação e depois da gestão pública, né? Eu não sei se todo mundo conhece, mas o programa de trainee do Vetor Brasil foi que fez eu trabalhar na gestão pública. E eu entrei numa bolha, eu passei 1 ano desempregada antes de trabalhar em São Paulo. Gente, eu mandava currículo, eu faria tudo, eu não conseguia emprego. Eu descobri um universo que tem 1 milhão de empregos todos os dias. E esses empregos ficam ali, entre aquelas pessoas. Não sai dali, nem vira uma vaga, às vezes. Ele fica de lá para cá, para lá para cá. Eu acho que é a gente ampliar um pouco o olhar. É óbvio que currículo, experiência é muito importante, mas a gente se aproxima de alguém que está terminando a universidade, ou alguém que está numa área mais tradicional, a gente que é de gestão, não necessariamente de programação. Cara, você eu falo, vou pregar a palavra, né, do post-it. Pô, já ouviu falar de agilidade? Indica um curso para ele, indica alguma coisa, coloca ele em alguma vaga, porque a gente vai sempre falar, a pessoa, olha, até eu conheço pessoa negra, mas não tem um currículo bom. Porque a gente não coloca a pessoa no meio, não envolve. Eu sempre adoto alguns estudantes do ensino médio, né? Então, eu tenho uma estudante minha, aquela doida, né? O que você quer ser? Eu quero trabalhar na secretaria igual você. Eu falei, coitada, mal sabe como é que é trabalhar em gestão pública. Mas, como ela tinha esse sonho, ela entrou na Unesp. Eu falei, não, vamos lá. Eu fui fazer uma palestra na Lema, levei ela. Falei, Isa, vê como é que é aqui trabalhar apoiando. Está estagiando hoje na Lema. Então, você faz uma ponte com a pessoa aqui, você apresenta a pessoa ali, você coloca um programa para a pessoa ali. Você consegue ir furando aos poucos. Eu furei para a Isa vai furar para alguém, e aí eu já estou furando bastante, né? Fundação Lema, já furei bastante essa bolha aí. Mais alguém? Olá, Naomi, tudo bem? Olá. Naomi, eu costumo dizer que eu sou uma mulher privilegiada, que eu tenho uma filha branca e um filho preto. E aí eu consigo, das duas formas, ver, né, como mãe, com acolhimento. E, ao mesmo tempo, também no meu dia a dia, o que eu aprendo dentro de casa, ali com os meus filhos, eu tento trazer para o meu dia a dia no trabalho. E aí você está falando de furar bolhas, de trazer oportunidades. Dentro da organização em que eu estou, eu pedi exclusividade para pessoas pretas nas oportunidades que a gente tem. E eu percebo uma dificuldade de encontrar pessoas que têm as qualificações. E eu sou uma pessoa que vai muito na causa raiz. Eu falei, gente, por que a gente está com dificuldade? Eles são tão capazes quanto? E aí, a minha pergunta para ti, não sei se ela é simples de responder, para a gente que quer furar bolhas, para a gente que quer trazer, não de uma forma tão isolada como, felizmente, você pode fazer para a Isa, mas de uma forma mais massificada. O que você entende que é o caminho? Porque eu, de uma forma bem macro, né, bem superficial ainda, estou achando que a causa raiz ainda está na base. Mas como é que a gente consegue mudar hoje, na sua opinião? Assim, como que a gente consegue trazer para mais perto da gente? Eu acho, sim, também concordo. Por isso que eu sou tão apaixonada por gestão pública educacional, porque eu estou lá com a escola na educação básica, né? Consegui resolver.
Uma coisa que eu estava vendo até na apresentação anterior, é muito bacana quando a gente pensa nesse processo de estágio, que pensa em mentoria, mas eu foco ainda mais na pessoa que está na faculdade, porque às vezes a pessoa fez o FIES, ela está na faculdade, ela está formada, e aí ela não pode mais se inscrever em programa de estágio. E ela também acabou de se formar, e ela também não tem experiência para ser júnior. Então, a pessoa está no meio de um nada. Se a pessoa não for cara de pau, como eu fui um dia, nunca vai acontecer. Então, acho que eu penso como a gente pensa em atração de pessoas diversas, eu acho que também pensar no desenvolvimento delas. E isso inclui eu não querer uma pessoa que tenha meio ano, que saiba todas as cerimônias de Scrum, de trás para frente para trás. Então, pensar em atrair essas pessoas e desenvolver essas pessoas. E aí eu não digo de estagiários, eu digo de talvez pessoas formadas que não têm a experiência em agilidade. Então, acho que pensar no desenvolvimento dessas pessoas de entrada pode ser, e não só de estagiário. Também olhar para a educação básica é uma coisa que eu sempre falo, e muito. Às vezes, tem um hub de inovação do lado de uma escola pública. Você não pode ir lá e fazer um hackathon rapidinho com os estudantes, fazer uma palestra, ensinar uma metodologia. Dali da escola, a pessoa já sai para um estágio, a pessoa já pensa numa carreira diferente. Então, acho que o olhar está no desenvolvimento desses talentos. Você achar, desenvolver e colocar eles no jogo. Obrigada. Agora acabou meu tempo. Dá para mais uma? Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Não? Fechamos. Então, eu queria furar um pouquinho o protocolo e falar uma coisa só. Não sei nem se a Naomi sabe. Esse ano aconteceu uma primeira turma de um projeto da Asterisco Lab, chamado Lab Plural, que formou mulheres pretas e pessoas trans em agilidade, com o propósito justamente de empregar essas pessoas. Então, a turma começou com 50 pessoas, terminou com aproximadamente 25, e essas pessoas, a maioria delas conseguiram uma primeira oportunidade graças ao programa. E pessoas de todas as faixas etárias e de todos os níveis de formação. Tem gente do nível superior, tem gente com mestrado, tem gente do ensino médio. E foi muito bonito de ver essa galera saindo com uma esperança renovada. A maior parte desse público era do Nordeste. Tem uma pessoa que é aqui de Porto Alegre. E é uma forma ativa de você conseguir cobrir esse gap, por exemplo, de capacitação, já que o mercado pede pessoas já com experiência. Então, se vocês puderem procurar nas redes, Lab Plural, Asterisco Lab, foi bem incrível participar desse projeto junto com eles. Obrigada. Arrasou, é isso, gente. Me procurem também, que eu estou aí para isso. Obrigada.